Cucume Chuchu! Então vamos para a segunda parte do vídeo, como eu me tornei poliglota. A intenção era ter feito um único vídeo, mas como ficou muito longo, então achei melhor dividir em dois. Então nessa parte eu vou contar como eu aprendi algumas das línguas e as dicas para você também ser um poliglota, uma poliglota, d'accord? E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe um like para mim, para ajudar a fazer mais vídeos, para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Merci! E aí eu parei de estudar italiano quando começou a pandemia, porque com a pandemia eu não tive mais tempo de nada. Eu nunca mais consegui estudar italiano. Mas todas as oportunidades que eu tive de falar italiano com alguém foi super tranquilo. Eu consegui me comunicar muito bem. E o grego, latim e o tupi? Isso eu já falei, né? Foi durante a faculdade. Naquela época era obrigatório fazer 1 ano de língua latina, que eu fiz com a Glória Novak, uma senhora maravilhosa. Ela já tem acho que quase 100 anos agora. Eu entrei de novo na USP, fazendo outra faculdade, e aí eu soube que ela ainda está viva e eu fiquei muito feliz. Era uma senhorinha maravilhosa. Tinha uns 200 alunos na sala, ela sabia o nome de todo mundo. Quando alguém faltava, ela telefonava: Vanessa, por que você faltou na aula? Fazia chamada oral, uma graça. E o que eu aprendi de latim foi muito útil para entender as outras línguas. O grego foi uma matéria optativa, fiz língua grega com o Henrique Muratio, tem aqui os livros dele, e literatura grega com o Torrano. Gente, eu esqueci o nome dele, o apelido dele era Torrano Saco. Eu esqueci o nome dele, o apelido era alguma coisa Torrano. E aí as pessoas chamavam ele de Torrano Saco, tadinho, não, mas era legal. E também como matéria optativa, eu estudei Tupi Antigo, Método Moderno de Tupi Antigo, livro do Eduardo Navarro, que foi o professor. E ele foi o consultor para fazer o filme do Hans Staden e foi muito legal, gente. Amei fazer esse curso. É óbvio, né? Ninguém estuda tupi antigo para falar a língua, né? É mais como uma curiosidade, né? Para conhecer melhor a nossa língua portuguesa, né? A língua portuguesa tem muita palavra em tupi, você não imagina o quanto de tupi você fala todo dia. Então eu achei fascinante. Nossa, quando eu pego esse livro eu tenho até vontade de voltar a estudar. Foi um dos cursos mais legais que eu fiz na USP, foi o curso de tupi. E o alemão? Alemão, eu ganhei uma bolsa em um concurso que teve na Aliança Francesa, logo que eu entrei lá para dar aula. Aí teve um sorteio e deram bolsas de estudo, uma para o Goethe, uma para uma escola de italiano e uma para o Cervantes, de espanhol. E aí fiquei super feliz, né, de ganhar essa bolsa de estudo no Goethe, porque é uma escola cara, né? E a escola é linda, não sei se vocês conhecem, fica na rua Lisboa, ali perto da Benedito Calixto, num alto, assim, numa rua sem saída, uma lanchonete deliciosa. E aí eu estudei 1 ano e meio, 2 anos, fui para a Alemanha, mas também não foi uma experiência muito boa, não foi assim traumatizante como foi com a professora de italiano, com exceção de um professor que chamava Eba, que, nossa, ele me inspirou muito como professora. Nossa, os outros, era muito chato, eu tinha que ficar decorando diálogos, e aí eu fiquei meio frustrada. Aí eu parei logo. Mas eu ia bem no curso, mas eu não tinha muito tempo de me dedicar, porque para estudar uma língua, o mínimo que o aluno faz é participar de todas as aulas, porque você tem que ter pelo menos o dobro do tempo da aula, você tem que ter durante a semana para se dedicar.
principalmente uma língua tão complexa como o alemão. Então tem que fazer todos os exercícios, né, que o professor dá e outras coisas a mais, porque não dá pra... É uma ilusão achando que você vai só pra aula, assistir a aula lá e vai aprender, né? Não, curso professor não faz milagre. E eu não tava tendo esse tempo de ter essa dedicação, eu tava só indo pra aula. Também para estudar uma língua você precisa de alguma motivação. Por que estudar essa língua, né? E me faltava uma motivação pro alemão. Quando eu fui para a Alemanha, eu me comunicava super bem em inglês. Tive um namorado na Alemanha e falava inglês com ele. Quem sabe um dia eu volto, porque é uma das línguas que mais me fascina é o alemão. Eu adoro ouvir essa língua. A fonética dela, comparada ao francês, é muito mais simples, pouco próxima do inglês, né? O latim também, os casos, né? Genitiva. E o russo? Por que eu tive esse interesse pelo russo de repente? Bom, foi porque o ano passado eu fui fazer o curso em Nice. E eu estudei numa escola que foi a residência dos czares. E era um bairro russo, tinha uma catedral russa maravilhosa, dizem que é a mais linda fora da Rússia. E aí eu fiquei tão encantada com aquele contato com o mundo russo, a igreja era tão linda. E eu sempre tive uma curiosidade pela cultura russa, porque a literatura é fascinante. Dostoiévski, Tolstói. Eu sempre amei a literatura russa. Já flertava com essa língua, né? E aí eu também conheci umas pessoas russas lá em Nice. E um dia me levaram para um restaurante. E foi a noite mais legal, mais divertida. Todo mundo falava russo nesse restaurante. Eu ficava assim, meio perdida. Foi muito divertido. E eu amava ouvi-los, mesmo sem entendê-los. E aí, quando voltei para o Brasil, comecei a estudar por aplicativo e vídeos no YouTube. É possível aprender muito bem uma língua. Depois vai chegar um ponto que precisa algo mais do que isso, óbvio, né? O aplicativo, eu acho que você não vai chegar na fluência de uma língua, principalmente uma língua tão difícil como o russo, com aplicativo. Mas para as primeiras bases, aprender o alfabeto, vocabulário, e o aplicativo dava oportunidade de conversar com russos. E aí, você tem vontade de ser poliglota? Tem vontade de aprender várias línguas? Quais são as dicas que eu dou para você? Primeiro, você tem que se dedicar todos os dias um pouco para a língua que você quer aprender. De preferência, tentar praticar as 4 competências: falar, ouvir, ler e escrever. É claro que falar é difícil, né? Com quem você vai falar uma língua estrangeira, né? Não é evidente isso. Mas eu falei, tem que tentar, né? Você tem que fazer uma imersão na língua e na cultura que você está aprendendo. Então, se envolver disso, sabe? Respirar aquela língua, aquela cultura. Então, você vai lavar a louça, vai passar roupa, vai cozinhar, coloca uma música naquela língua ou um documentário falado naquela língua ou um canal do YouTube, pouco importa, mas se impregne daquela sonoridade, daquela língua. Coloca o celular na língua, né? Mude a língua. Claro, assim, eu não fiz isso com o russo, né? Porque senão eu não ia mais conseguir usar o telefone, né? Mas faça isso com o francês, o espanhol, o inglês, não, italiano. São línguas mais simples, você não vai ficar tão perdido. E eu acho interessante se impregnar da cultura, mesmo que seja em português. Por exemplo, quando eu estava estudando russo, eu comecei a ver tudo que é documentário sobre a Rússia. Então, na Netflix eu assisti Trotsky, assisti os czares, Romanov, vi vários documentários no YouTube sobre a Rússia. Gente, eu descobri cada coisa interessante. Nossa, eu vi um documentário, a história da Rússia contada pela ótica da vodka, algo assim, a vodka para contar a história da Rússia. Descobri o fantástico personagem Rasputin. É muito interessante fazer isso também quando você estuda uma língua, se impregnar da cultura dela. Outra coisa que eu acho
fundamental, mas isso é a minha opinião. Tem gente que acha que não é importante, mas não sei, como eu já disse, eu não sou tão inteligente, então talvez pessoas mais inteligentes precisem menos disso, mas é gramática. Eu preciso de gramática. Por quê? Eu acho que a gramática facilita. Sim, a gramática facilita. Tanto que se você sabe bem a gramática do português, é muito mais fácil aprender outras línguas. E eu acho que a gramática coloca uma lógica, ela sistematiza e não fica aquela coisa assim intuitiva. Eu preciso dessa sistematização. Por exemplo, há regras em francês que se simplesmente a pessoa entende bem o conceito de sujeito e objeto direto, pronto, sabe? Mata aquela regra e aí consegue usar bem. Já quem não tem essa noção, já fica mais difícil, fica, ai, mas não consigo entender, é que ou é que? Porque se fala, o que substitui o objeto direto, que o sujeito, mas se a pessoa não sabe bem o que é isso, fica muito mais complicado. Bom, essa é a minha opinião. Tem gente que fala, não, tem que aprender sem gramática. Ok, pode ser que a pessoa consiga, né? Eu não consigo. Eu acho que talvez se eu morar no país que fale a língua e eu esteja em contato o dia todo com a língua, uma hora eu vou conseguir falar, mesmo sem estudar gramática. Mas morando no Brasil, eu não aprendi nenhuma língua no país em que ela é falada. Eu estudei sempre no Brasil. Então, morando em outro país, sem ter esse contato com a língua o tempo todo, para mim, é difícil sem gramática. Então, eu aconselho, se você também gosta de entender a lógica das coisas, procurar um caminho que explique o funcionamento da língua, eu acho importante estudar gramática. Claro, você não vai mergulhar e ficar só estudando gramática, não adianta fazer 1000 exercícios de conjugação de verbo e se não colocá-los em prática, né? Mas eu acho importante. Uma coisa legal também, que eu consegui fazer isso só com o espanhol, mas é encontrar alguém que também esteja estudando a língua e vocês combinarem de estudar junto, tirar dúvidas. Não é só com uma pessoa que fala fluentemente a língua que você aprende, você também aprende com outra pessoa que também está estudando. E até um desafio o outro, trocam experiências, eu acho válido também. Outra dica, procurar pessoas nativos que falem a língua que você está estudando em grupos, né? Na internet tem tanta coisa. Imagina quando eu estudei antes da existência da internet, era muito mais difícil, né? Encontrar alguém para falar a língua, né? Era quase impossível, né? Tinha que ir em locais, talvez. E hoje tem tantos grupos no Facebook, no Telegram, no Instagram. Tem, nossa, contas de qualquer idioma que você quiser aprender. Tem contas muito legais. E então acho que vale a pena procurar alguém para... Normalmente um nativo não tem muita paciência, né, assim, espontaneamente, né, de ficar falando com alguém que quer aprender a língua dele. Acho que o ideal é procurar alguém que também queira aprender português e fazer uma troca. Eu acho que não é legal estudar várias línguas ao mesmo tempo. Eu já fiz isso, né? Enquanto eu estudava japonês, estudei alemão, estudei francês, mas eu acho que é melhor focar numa língua só. É que eu sou meio doida, mas eu acho que quando me foquei em uma única língua, foi mais produtivo. Quando puder, claro, né, viajar para o país que fale a língua, isso é óbvio, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E de preferência vá sozinho, sozinha. Porque se você vai com outra pessoa, você vai falar português. Mesmo que a pessoa fale a língua do país em que você esteja. Vai falar em português, porque se os dois falam essa língua, é o mais fácil. E outra coisa, isso vai te
privar de conhecer outras pessoas, porque quando você está sozinho, você fica mais aberto para conhecer outras pessoas e até outras pessoas também se aproximarem. Agora, se está com alguém, fica até chato, né? Você ficar fazendo amizade com outras pessoas e tá lá com o namorado ou com o amigo, né? Então, se for com o objetivo de praticar a língua, o melhor é viajar sozinho. Uma coisa também que eu acho legal é ler o mesmo livro em vários idiomas, como eu fiz com o Pequeno Príncipe. Então, uma história que você já conhece na tua língua, né, em língua portuguesa, aí você lê em inglês, aí vai aprender espanhol, lê em francês, lê em italiano, e aí como você já conhece a história, é muito mais fácil. Eu acho legal fazer isso também. Uma última dica: nunca, jamais tenha medo de errar. Errar faz parte do aprendizado. Ninguém aprende a andar sem cair antes, né? Super clichê isso, mas é verdade. Qualquer coisa que você vai aprender a fazer na vida, você vai errar. Então não fica esperando o momento que você vai falar perfeitamente, né? Como aquela professora de italiano queria. E você não vai acordar um dia, hoje, nossa, agora eu sei falar, hoje eu vou falar porque não vou errar. Não, e mesmo fluente nas línguas a gente erra. Nossa, até hoje, quando eu tô nervosa, eu erro em português ou em francês. Nossa, só ficar nervosa, eu erro qualquer língua que eu vou falar. Eu acho que é normal. E eu não deixo de ser fluente nessas línguas porque deu uma escorregadinha, né? Isso faz parte. Então não fique com essa cobrança, tá? Esperando perfeição. Você tá gostando desse vídeo? Então mostra pra mim, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não deixe de fazer alguma coisa pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo ou não. O vídeo ficou enorme, peço desculpa. Então, bisous, bisous, bisous. Au revoir, merci beaucoup. À la prochaine.